Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área. Vamos começar o Chama Tio Uli #17. Para quem não sabe, todo dia no meu primeiro story eu abro uma caixa de perguntas e você tem a oportunidade de fazer a pergunta que você quiser. Eu vou selecionar aqui as melhores perguntas para a gente responder em 10, 12 minutos. E aí é só o começo, conhecimento para geral. Vou começar aqui com a primeira pergunta, que é o seguinte. O Vinícius perguntou, quais são os outros modelos de valuation, além do modelo de Gordon, Tio Uli? Então, para quem não conhece o modelo de Gordon, ele é um modelo desenvolvido com base nas informações dos dividendos, e aí você projeta o primeiro dividendo no próximo período, que é o D1, e divide isso pelo custo de capital próprio da empresa, menos o seu crescimento esperado. É muito importante que você entenda as limitações desse modelo. Ele não vai dar para você avaliar empresas que não pagam dividendos, não vai dar para avaliar empresas que não têm lucro, não vai dar para avaliar empresas que crescem num ritmo maior do que o seu custo de capital, beleza? Mas é um modelo muito bom para você avaliar empresas financeiras, porque elas normalmente têm uma esteira de lucros constante, ela tem uma consistência nos seus lucros líquidos e isso é o perfeito para você avaliar através do modelo de Gordon. Tem também o fluxo de caixa descontado, que é o quê? Você pega o Net Operating Profits After Tax, que é o NOPAT, como assim é chamado, que na verdade a tradução é o seguinte, é o lucro operacional após o pagamento de impostos. E aí, a partir disso, você soma a depreciação, porque apesar de ser uma despesa, não é uma saída de caixa, mas só que aí você tem que botar a variação do teu CAPEX, que é o seguinte, se eu tenho depreciação, quer dizer que eu tenho um ativo imobilizado que está perdendo valor. E aí eu tenho que repor essa depreciação, que é o CAPEX. Ele pode ser para repor somente a depreciação, mas também para expandir alguma instalação, algum tipo de equipamento, algum tipo de propriedade da empresa. A gente também faz a variação das captações financeiras, porque se a empresa ela consegue captar dinheiro de terceiros para comprar esse CAPEX, ela basicamente pega dinheiro emprestado, investe nas suas atividades permanentes e esse crescimento aí ele vem num custo mais baixo. Mas isso também se soma à variação da necessidade de capital de giro. Caso a gente tenha uma variação da necessidade de capital de giro negativa, isso aí soma para o patrimônio, para o fluxo de caixa do acionista. Caso isso demande investimento, isso aí vai subtrair. Então você tem que entender qual é o ciclo financeiro da empresa que você está investindo para você entender essa dinâmica dentro do teu valuation, beleza? Outra coisa que a gente faz, a gente pega a somatória desses valores todos e divide isso pelo WACC, que é o Weighted Average Cost of Capital, que é o custo ponderado médio de capital, e subtrai depois o crescimento da empresa, que a gente pode encontrar através do 1 menos o payout vezes o retorno sobre o patrimônio líquido. Isso aí, gente, são os dois modelos mais básicos para a gente fazer valuation de um projeto, de uma empresa, tá? A gente pode também fazer o método comparativo. O que é o método comparativo de avaliação? Imagina que eu tenho um prédio de 20 andares, que cada andar tem 20 apartamentos, 20 salas comerciais. Então, eu consigo, através desse imóvel que é comoditizado, comparar. Se eu tenho um imóvel e na frente tem um imóvel igual, se esse imóvel vale 400 mil, esse aqui tem que valer algo muito parecido. É difícil você encontrar uma distorção tão grande em imóveis iguais. E aí, nas ações, a gente usa a mesma maneira de pensar, que é o seguinte, se eu tenho uma empresa de mesmo setor, mesmo nível de alavancagem, mesma governança corporativa, mesma estrutura acionária, eu posso achar um valuation muito parecido com uma empresa comparável. E aí a gente faz o método comparativo. É claro que eu vou querer comprar a empresa que tem o menor preço e os maiores prospectos de crescimento, beleza? A gente também tem um outro modelo de avaliação, que é o modelo de Fama and Friends, desenvolvido aí por esses dois acadêmicos que estão aí no Dream Team da Academia de Finanças, que eles falaram o seguinte, a gente tem um modelo
CAPM, que é o modelo do beta, que eu multiplico pelo risco do mercado mais o risco do país e somo o custo de oportunidade. Eles falaram assim, essas variáveis do beta, elas não explicam por completo as variações do mercado financeiro. A gente achou aqui algumas variáveis que ajudam a explicar. E aí ele mostra que as empresas pequenas, elas devem ter um retorno maior do que as empresas grandes, que é o small minus big, que eles chamam lá. E também tem as empresas com uma relação de preço sobre valor patrimonial menor. Quanto mais baixo, mais atrativo é aquele investimento. Quando a gente joga essas três variáveis no modelo, a gente encontra o modelo de Fama em Frente. Então é o beta, o tamanho e o prêmio sobre o valor patrimonial que a gente usa nesse modelo, tá? A gente também tem o modelo APT, que é o Arbitrage Pricing Theory, que é um concorrente do CAPM. Ele é mais complexo, então a gente só vai ver isso no curso mesmo, beleza, gente? E aí eu vou partir para a próxima pergunta. Essa pergunta foi tão grande que eu até me perdi um pouco nela. O Gabriel perguntou assim, Tchuli, é válido calcular o valor intrínseco da ação multiplicando 22,5 vezes o valor patrimonial vezes o lucro por ação? Eu não entendi muito a tua pergunta, mas eu imagino o que você perguntou. Ele está perguntando de uma relação que tem no livro Investidor Inteligente, que fala para você pegar o preço sobre o lucro, o preço sobre o valor patrimonial, multiplicar um pelo outro, e esse valor não pode ser maior que 22,5. Por quê? Lá dentro da lógica do livro, você não deveria comprar ações com preço sobre lucro ajustado acima de 15. Essas empresas, teoricamente, estão mais caras do que a média. E você não deveria pagar mais de 50% de prêmio sobre o valor patrimonial, ou seja, 1,5 a relação preço sobre o valor patrimonial. Quando eu multiplico 1,5 vezes 15, dá 22,5. É daí que ele tirou esse valor, tá? Eu já fiz vários testes históricos e se você somente usar as menores relações derivadas dessa multiplicação, você sim tem uma fórmula vencedora, tá? Então, depois disso, eu acredito que você poderia fazer o valuation dessas empresas que melhor se ranquearam, para que você tire qualquer tipo de exceção que poderia estar ali devido à distorção nos números ou distorções nos próprios dados da empresa, por motivos não recorrentes, beleza? Então, eu acho que sim, que dá para usar, mas não é isso que você escreveu, Gabriel. O Juan Carlos perguntou, o que você falaria para o seu eu de 10 anos atrás? 10 anos atrás a gente estava em 2009. 2009 a gente estava acabando de sair da crise do subprime. Eu acho que o conselho que eu falaria para mim seria o seguinte: confia no Value Investing. Confia no Value Investing porque você vai ter, através disso, uma metodologia que ela vai te dar tranquilidade para você desenvolver a tua atividade que gera os aportes, mas também você vai estar protegido de exageros na precificação do mercado. E nesses períodos de 10 anos, a gente pegou alguns momentos onde as empresas estavam com uma avaliação muito superior ao seu valor justo, mas teve outros momentos também que a gente encontrou as ações por um preço muito menor do que o seu valor justo, ali perto da eleição da Dilma. Então, teve oportunidade para você fazer muito dinheiro usando essa técnica e te deu tempo para você trabalhar, se desenvolver na tua carreira e fazer os teus aportes. Quer dizer que hoje não tem mais oportunidade? Não concordo. Eu acho que as oportunidades ainda existem através do Value Investing, mas você precisa ser mais criterioso. Porque se no momento, com o mercado a 40, 50 mil pontos, a gente tinha abundância de ações com um valor muito superior ao preço, atualmente eu não vejo tanta abundância, por isso que a gente precisa ser mais técnico e precisa ser mais criterioso na hora de escolher uma ação para você comprar e acompanhar aí os resultados sentado, esperando as coisas se desenvolverem através do Value Investing, tá? Vou fazer aqui a última pergunta, que é a seguinte, o André.você perguntou: Itaúsa mais Klabin, mais Energias do Brasil, mais Facebook, boa carteira de ações?
André, eu acho que apesar de estar concentrada, essa carteira ela tá com ativos de qualidade. Eu tenho a Itaúsa, eu tenho a Klabin, eu estou estudando com muita vontade a Energias do Brasil e eu conheço relativamente bem o Facebook, já que eu sou comprador de mais de 6 dígitos mensais de anúncios aqui na internet. Então eu posso te falar uma coisa, os anúncios ainda estão baratos em termos mundiais, as pessoas mais inteligentes do mundo ainda não dominam o Facebook Ads como deveriam dominar, e eu acredito que a matéria-prima que o Facebook, o produto que o Facebook vende, ainda pode subir muito. E qualquer empresa que pode aumentar o seu mercado e aumentar o preço do seu produto, eu acho que se ela tiver num preço convidativo, é um bom investimento através da técnica do Value Investing, tá? Mas você precisa estar monitorando de perto. Quando eu falo em monitorar de perto, não é olhar todo dia, e sim acompanhar as notícias sobre aquela empresa, acompanhar as decisões que a administração está tomando em relação aos rumos daquele negócio. No Facebook, principalmente, acompanhar como o governo está lidando com as legislações que cercam aquele negócio, mas eu acho que ainda tem muita margem de segurança para o Facebook, porque o negócio ele está só no começo. A empresa ainda vai investir em outros mercados que vão gerar ainda mais retorno, mais crescimento para a empresa, e ela tem uma posição muito consolidada quando a gente está falando de rede social e venda de anúncios pela internet, tá? Gente, está tão bom esse papo aqui que eu vou responder mais duas perguntas. O Lucas _Gaudi pergunta: usar o ouro como proteção de carteira faz sentido até onde? Lucas, eu acho que a gente pode usar sim o ouro na nossa carteira. Ele tem um viés mais defensivo que os outros ativos, mas nenhum ativo que tem as suas cotações variáveis pode ser considerado um ativo de proteção. Por quê? Pode ter algum momento onde as cotações vão cair 5, 10, 20%, e se você está num ativo bursátil, você vai ter que lidar com isso, mas ele não vai servir como proteção. A proteção que ele vai te oferecer é o seguinte: ele vai ter uma correlação baixa com outras classes de ativos na tua carteira. Ou seja, o ouro ele tem uma correlação baixa com as ações brasileiras. O ouro tem uma correlação baixa com as ações americanas. O ouro tem uma correlação nula com a renda fixa. Então, se você soma num portfólio esses 4 tipos de ativos, você está diminuindo o risco da tua carteira. E isso sim é uma proteção bem feita, beleza? Vou aqui para a última pergunta do Lucas.2K01, que é o seguinte: explica como faz aluguel de ações na prática, Tiúlio. Lucas, aluguel de ações serve para 2 coisas. Primeiro, você como doador, você pode, na tua carteira de longo prazo, oferecer as tuas ações para aluguel e receber uma custódia remunerada a partir disso. Na XP é muito fácil, é só você aderir à custódia remunerada e aí a própria XP vai trabalhar para alugar os teus ativos, beleza? Doador, você como tomador do aluguel, o que você faz? Você pega o aluguel com a ação em custódia, você vende ela para apostar na monetização da queda daquela ação. E aí a ação precisa cair para você ganhar. Caso ela suba, você tem que realizar essa perda no stop que você decidir, mas você que tem que realizar esse stop, e aí automaticamente o ativo alugado volta para o doador, tá? Como que faz o operacional disso? Também é automático, mas você tem que consultar antes de vender o ativo se existe disponibilidade para aluguel daquele ativo. Porque tem alguns ativos que eles não têm disponibilidade de aluguel, ou tem outros ativos que o aluguel é tão caro que ele chega a ser proibitivo de você operar, beleza? Quem vai resolver essa situação para você é o seu assessor de investimentos. Ele não está te fazendo favor nenhum, porque você paga para fazer o registro do BTC
desse aluguel, tá? Então ele é remunerado por isso e ele vai te dar a resposta sobre a disponibilidade para isso. Caso você queira fazer por conta própria, na plataforma da XP, lá no Home Broker, ele também te dá essa informação, beleza? É muito fácil, mas mais uma vez, o teu assessor vai te saber explicar certinho como é que faz isso na tua corretora, porque nem todo mundo está operando na XP. Então, gente, esse aqui foi o Chama Tiuli, hashtag 17. Se você curtiu as questões, ficou com mais alguma dúvida ou quer fazer mais alguma pergunta, bota nos comentários aqui que vai ser um prazer te responder. E dá um joinha aí também para patrocinar esse conteúdo para mais pessoas, para que elas possam aprender também com o Chama Tiuli, tá bom? É só o começo e tamo junto.